Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui. Queremos dar mais uma vez boas-vindas para cada um de vocês, sexto ano, né? Queremos falar um pouquinho aqui mais sobre a continuação da nossa apostila, né? Hoje nós vamos falar no capítulo 6, que fala de uma outra civilização, que é a civilização da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, o nome Mesopotâmia, significa região entre dois rios. Então, nesse capítulo, nós vamos falar um pouquinho dessa região. E por que ela tem esse nome? Porque ela fica entre o rio Tigre e rio Eufrates. São rios famosos da região da Mesopotâmia. Esses rios, eles atraíram, assim, pela sua grandeza e ser tão desenvolto. O que aconteceu no Rio Nilo, que atraía muitas pessoas para o Egito, assim também acontecia com o rio Tigre e Eufrates. Esses rios fertilizaram a terra e ajudou a formar civilizações. Suas enchentes não eram tão frequentes quanto o Nilo, mas essas enchentes também chamavam a atenção pelo seu volume. E com essas enchentes, quando esvaziava também um pouco o rio, as terras se tornavam férteis e isso atraía muitas pessoas para a área da Mesopotâmia. A área fazia parte da crescente fértil e estendia do Golfo Pérsico até o Egito. Então era uma área que não era uma área pequena, né? Nesse inteirinho, nós podemos observar alguns pontos a serem entendidos. Com essa fama, podemos dizer assim, que o rio Nilo e Eufrates tinha, com essa atração de pessoas para perto da região onde eles estavam localizados, isso promoveu a chegada de muitos povos para a região, né? E essa chegada desses povos trouxeram muito desenvolvimento e muita criatividade para aproveitar bem essa terra e essa enchente que acontecia. Então, com essa enchente, eles criaram modos de irrigação nas terras mais distantes. E essa irrigação desenvolveu muito o plantio e a agricultura. A região da Mesopotâmia foi a primeira do planeta a se urbanizar, porque ela era uma região desértica, diferente do Egito, e facilitou o acesso de vários povos, dando início e surgindo assim diferentes povos e formando e desfazendo vários impérios e reinos. O primeiro a gente vai falar sobre os sumérios, foi um desses impérios, né? Os sumérios foi no período, vieram mais tarde, depois da era neolítica. Lembram do que nós estudamos sobre o período neolítico lá atrás? E depois fixaram-se na região da Suméria, formando cidades conhecidas como cidades-estados. E o que eram essas cidades? Eram cidades independentes. Então, aí eles cultivavam a terra, eles criavam animais, rebanhos, praticavam pesca, o comércio foi se desenvolvendo e crescendo a produção de atividades comerciais, certo?
O segundo foi o Império Acadiano. Esse império foi dos povos acadianos que vieram do norte, conquistaram a Suméria, e mais tarde o Sargão I liberou a unificação de várias cidades e estados, fundando um império que dominou o sul da Mesopotâmia, tornando assim como sede da Babilônia e surgindo o primeiro Império Babilônico. O terceiro foi o Império Babilônico. Depois desse Império Acadiano, surgiu o Império Babilônico, que depois da unificação da Mesopotâmia destacou e foi para o rei o destaque foi para o rei de Hammurabi, que governou a cidade-estado da Babilônia, e seu governo, a capital do seu império, estendeu até o Golfo Pérsico e a Síria, que se transformou em principais centros urbanos e políticos da antiguidade. Né? A eficácia do governo de Hammurabi foi a elaboração do Código Completo de Leis, Código de Hammurabi, que foi composto por centenas de leis e costumes que se baseava nos povos sumérios e em códigos anteriores. Os crimes, eles eram definidos segundo a categoria social, tanto do acusado quanto da vítima. Então, os ricos eram mais privilegiados, tanto de um lado como do outro. Né? A lei Talião, conhecida pela expressão olho por olho e dente por dente, mas isso de acordo com a condição financeira, a condição social, a posição social do acusado ou da vítima. E tem também o Império Assírio, que foram povos que se estabeleceram no norte da Mesopotâmia, chamado Assur. Durante o século foram atacados por diversos povos e para se defender, fugiram para montanhas e organizaram exércitos e desenvolveram conhecimentos militares e ampliação de territórios. Aos poucos, e com o tempo dominaram o norte da Mesopotâmia e depois foram dominados pelos babilônios. Então, a briga era assim, um tempo dominava, outro tempo era dominado, né? Mas depois foram dominados pelos babilônicos no governo de Hammurabi, e por muito tempo depois a Babilônia enfraqueceu-se e o assírio o reino assírio se restabeleceu e se tornou poderoso. Poder em toda a Mesopotâmia, na capital de Assur, passou a ser chamada de Nínive. Então, para finalizar, eu coloquei aí uma atividade complementar, que é para você comentar sobre escrita cuneiforme e a biblioteca de Nínive, que foram consequências que foram coisas que aconteceram, eventos que aconteceram e formas de escrita que surgiu nesse período. Então, por hoje é só. Eu quero que vocês copiem essa atividade, estudem, porque nós vamos passar uma atividade de pesquisa na próxima aula, talvez. Sim, na próxima aula vamos corrigir essa atividade complementar e dar continuidade a esses impérios. Dessa vez nós vamos falar um pouco do segundo Império Babilônico e, para fechar, nós vamos para os conflitos que aconteceram e os aspectos culturais da Mesopotâmia, certo? Os modos de vida da Mesopotâmia, para complementar o nosso estudo sobre a região da Mesopotâmia. Até lá, até o próximo vídeo. Deus abençoe, tenha uma boa noite, boa tarde, bom dia, a depender do horário que você estiver vendo esse vídeo.